Dia da Consciência Negra. Quero dar aqui uma palavra acerca desse dia, que é um dia importante para uma parcela muito grande da população brasileira, mais de 50% da população, que são formados por negros. Essa denominação negros, ela abrange tanto os pretos quanto os pardos. Quero começar falando um pouco da história. A escravidão afro-atlântica, ela foi algo terrível. Os barcos iam até a costa da África, pegavam ali os negros e os traziam para a América ou para o Brasil. O Brasil foi o principal importador de africanos escravizados das Américas, de todas as Américas. Em torno de 46%, veja, quase metade de todos os escravizados trazidos da África, eles vieram para o Brasil, em termos de América, para o Brasil. Ou seja, foram 4,8 milhões, esses são os melhores dados que se tem, 4,8 milhões dos quase 11 milhões que foram levados para as 3 Américas. Então veja, o Brasil ficou com praticamente metade de todos os que foram trazidos para as Américas. E é um número fabuloso, né? Quase 5 milhões de pessoas. O tráfico durou aproximadamente 300 anos. Ele foi de 1550 aproximadamente, né? Até 1850, no qual foi firmada a lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico. É claro que assim, a lei não acabou com tudo, porque as pessoas continuavam fazendo tráfico, agora de uma forma ilegal, mas obviamente continuavam, porque o preço do escravo se tornou algo muito rentável para as pessoas, os possuidores daquela época. E era considerado o melhor comércio que havia. Era o comércio de escravos dentro desse período. Os escravos eram capturados com violência na África, colocados a ferros, levados para um porto, onde deveriam embarcar em navios, caravelas, e trazidos então para o Brasil ou para qualquer lugar da América. Nesses barcos, eles iam sempre no convés, que era a parte de baixo, sem acesso a sol, iluminação, sem acesso a um ar que poderia ser respirável, sem alimentação adequada, de tal forma que muitos morriam na própria viagem. Estima-se que quase 2 milhões morreram nas viagens. Saíram da África e não chegaram na América, não chegaram no Brasil. Ou seja, 25% de todos os escravos trazidos da África para cá, 25% morreram na viagem. Tais eram as condições muito precárias nas quais eles viajavam. A chegada em uma nova terra aumentava ainda mais a violência. Os escravos, os escravizados, eram tratados como mercadoria. Eles eram peças que eram oferecidas e vendidas. Quando chegavam aqui, eles não entendiam a língua. Eles falavam as línguas de suas tribos. E aqui se viam com um povo de uma língua totalmente diferente, gente diferente, e sem poder formar famílias. Quando uma mulher dava à luz, o pai e mãe eram separados. E o
O filho era considerado propriedade do dono que os havia comprado. As famílias já eram separadas quando vieram da África e chegando aqui também estavam. E a escravidão foi algo terrível, porque muitas mortes de escravos, as torturas que eram feitas, o trabalho que era de sol a sol, o dia inteiro, e não havia descanso, não havia sábado e domingo. Isso era o ritmo de vida de todos os escravizados. Por conta disso, muitos escravos fugiam e formavam os lugares onde eles poderiam viver, geralmente dentro das matas, onde também estavam acostumados, né, no continente africano. E foram formados os quilombos. Quilombos eram, então, essa agregação de escravos fugitivos e que se uniam para viver sua vida, viver de uma forma livre. O quilombo mais famoso do Brasil foi o Quilombo dos Palmares, na região que hoje é Alagoas. E esse quilombo ele durou aproximadamente 100 anos. Ele vai do final do século XVI até o final do XVII. E termina em aproximadamente 1695, quando os senhores, os que mandavam, né, os brancos que mandavam, conseguiram destruir o Quilombo dos Palmares. Mas durou 100 anos, praticamente, de resistência. O mais importante líder do Quilombo dos Palmares foi Zumbi dos Palmares. E em homenagem a ele, em homenagem à data de sua morte, 20 de novembro de 1695, que hoje se celebra o Dia da Consciência Negra. Então, o movimento negro vê em Zumbi de Palmares seu herói, que fugitivo conseguiu governar, formar aquele quilombo que era formado por muita gente, milhares de pessoas viviam ali. E dessa forma resistir, porque não foi nenhuma nem duas vezes que os senhores brancos tentaram acabar com o quilombo e não conseguiram, mas conseguiu resistir o quilombo e sua liderança durante o tempo que viveu ali naquele lugar. Então, o Zumbi dos Palmares é o herói que mostra a resistência, que mostra o desejo daquele povo escravizado de viver em liberdade, de ter sua própria vida, de não ficar servindo a outras pessoas. Começou uma luta, isso mais realmente no Império, uma luta para a abolição da escravatura, para tornar os negros livres. E aí nós encontramos em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu então o tráfico de escravizados. 1871 é a Lei do Ventre Livre, que considerava os nascidos negros a partir daquela data como livres. Mas tudo tem mas aí, né? As crianças tinham que ficar com as mães que eram escravizadas. 1885, a Lei dos Sexagenários, o negro completava 60 anos, ele estava livre. Só que estava livre, não tinha para onde ir, não tinha o que comer e estava velho. O movimento abolicionista ganhou força nesse período. Nós tivemos pessoas importantes nesse movimento. Luiz Gama é um dos principais nomes. Esse foi um advogado negro, ele foi escravizado, conseguiu sua libertação, estudou, tornou-se advogado e defendeu a causa dos negros.
André Rebouças, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Maria Firmina dos Reis, Rui Barbosa e outras pessoas. Finalmente, em 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, que dá liberdade a todos que estavam escravizados. Veja, dá liberdade formal, obviamente. Por quê? Os escravos, a partir dessa lei, saíram sem nada, sem terra nenhuma, sem nenhuma indenização. Foram colocados simplesmente, vamos dizer, para a rua, de um dia para o outro. Estavam livres sim, mas não tinham nada. Absolutamente nada. E é por isso que a população negra até hoje é a população da periferia, das favelas, na sua grande maioria. Porque desde a escravidão até hoje, de alguma forma, os efeitos continuam. E é a parte da população brasileira mais sofrida desse país. Algumas leis vieram depois e que são interessantes. Agora, já no nosso tempo, a Lei 10.639/2003 diz que as escolas de primeiro e segundo graus, públicas ou particulares, devem ensinar cultura e história africana para seus alunos. Depois, nós temos uma lei de 2008, a 11.645, que incorpora também a história e cultura indígena. E isso é importante. Por quê? Por que a gente, na escola, tem que aprender só a cultura dos brancos, europeia? A maior parte da população brasileira, de alguma forma, veio da África. Por que não ensinar também a história e a cultura africana? Aqui estavam os povos originários quando os portugueses chegaram, que eram os indígenas. Não ensinar a cultura deles. Em 2012, a Lei 12.711, que dá as cotas nas escolas de nível superior, públicas, as cotas para negros, indígenas, a fim de que eles tivessem uma reserva de matrícula, de conseguir chegar às universidades públicas. O sistema de cotas tem sido muito bom, porque os levantamentos de dados até agora demonstram que os negros indígenas que entraram por essas cotas não ficaram abaixo da média dos demais alunos, ou dos alunos brancos, o que comprovou a eficácia das cotas. A escravidão formalmente acabou, mas seus efeitos não. E eu quero contar 2 casos aqui que aconteceram recentemente. Um pai, vendo que sua filha estava desenhando uma orixá, acionou a polícia para ir até a escola. Um destacamento, um grupo policial foi até a escola, um dos policiais armados com fuzis, para saber se realmente estava havendo uma coação no ensino da religião africana. A escola estava seguindo a lei, que manda ensinar cultura africana. E a cultura africana está muito misturado com a sua religião, né? A religião dos orixás. Contra a lei, né? Esse pai, que era ignorante do que a lei determinava, e pior ainda, a polícia indo lá. Segundo caso, uma torcedora num jogo entre o Avaí e o Remo, em Santa Catarina. O Remo é um time do Pará, o Avaí é de lá. Uma torcedora de Santa Catarina xinga um torcedor do Pará, mas eu acho que deveria estar xingando todo mundo que era daquela região. E ela usa frases como: vai de jegue? O que é que tem no Pará, seu feio? Olha a tua cor. Pobre aqui não fica. E coisas desse tipo. Então, o racismo ainda continua forte no Brasil. E o racismo é essa atitude
de ver o outro como alguém inferior, como alguém que não tem valor, como alguém que eu posso desprezar, humilhar. E o racismo ainda existe e muito forte nesse país, no Brasil. O racismo é esse tratamento vil, violento, cruel, desumano. Tudo que é relacionado aos negros é ridicularizado e discriminado. Eu creio que todos nós devemos tomar uma nova postura de não endossar o racismo, não praticar essas atitudes que visam humilhar, rebaixar os outros. Todos os seres humanos devem ser amados e respeitados. A luta pela igualdade deve ser feita por todos, pelos negros, porque devem conquistar cada vez mais aquilo que realmente têm. E deve ser feita também por brancos e todos os outros, porque devemos nos ver como uma humanidade só.